Olá pessoal, estamos de volta com mais um Papo de Doutor e o nosso assunto hoje é como melhorar a sua memória. Para esse assunto nós vamos contar com a presença do Dr. José Roberto Weimann. E antes de começar o nosso papo com o Dr. José Roberto, eu queria lembrar você, se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe o seu like e ative o sininho para ser notificado dos próximos programas. Bom, para falarmos sobre esse assunto então com o Dr. José Roberto, ele é neuropsicólogo clínico, mestrado e doutorado em neurociências e neurologia do comportamento pela Unifesp, pós-doutorado pela USP e pesquisador associado da McGill University. Dr. José Roberto, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, William, agradeço o Vladimir que fez esse nosso contato e o convite da APSEM. É um prazer poder estar aqui. Muito bom, tenho certeza que esse assunto, de melhorar o desempenho da memória, ele é muito importante para os nossos ouvintes. E gostaria de começar esse papo falando com o senhor a respeito da memória, Como que eu posso descobrir se eu tenho uma memória normal? Essa é uma pergunta, na verdade, muito interessante do ponto de vista do que a gente considera atualmente normalidade. Então, muitos profissionais da área da saúde tentam se basear em medianas. Ou seja, o que é uma mediana? É alguma coisa que funciona, não precisa ser nem muito perfeito e, obviamente, nem muito ruim, mas que está dentro do aceitável. Antes de mais nada, é importante entender o que é a memória. Quando a gente fala de memória, uma das principais características da memória é você reter novas informações. Então, criar uma biografia, criar uma identidade, criar uma história depende da memória. Então, a memória, nesse sentido, talvez seja uma das funções cognitivas e psicológicas mais importantes, porque ela define quem a gente é. Ela define o que a gente entende a respeito de tudo e de todas as coisas a partir dos conceitos que a gente aprende. Então, memória, basicamente, pode ser caracterizada como uma função cognitiva de multicaracterísticas. Então, você precisa prestar atenção para memorizar alguma coisa. E depois você precisa fazer um aprendizado, ou seja, fortalecer essa memória. Do contrário, aquela informação fica por pouco tempo na sua memória, como se fosse, por exemplo, o número de uma pizzaria ou de um restaurante que vai entregar o seu pedido, e quando chegou o pedido você não tem mais por que lembrar daquele número da pizzaria. Portanto, essa memória não se transformou, se converteu num aprendizado. Então, são várias as fases da memória. E a gente pode ter vários momentos, o senhor está caracterizando alguns desses aspectos, e que a gente tem esquecimentos ao longo da vida, sem caracterizar especificamente uma doença. Então, eu queria saber quais os principais fatores que podem influenciar a memória, nossa memória, sem que se caracterize uma doença. Bom, antes de mais nada, está cada vez mais comum, está cada vez mais frequente a queixa de memória em jovens, em adultos jovens, e em pessoas de mais idade saudáveis, o que significa que não obrigatoriamente todas essas pessoas têm alguma doença, têm alguma patologia. Convertendo, então, esse princípio em algo do dia a dia, algo corriqueiro, a gente pode dizer que a memória falha. A memória, assim como praticamente todas as outras funções, pode falhar. Por exemplo, acabamos de falar sobre isso, se você não está prestando atenção adequadamente, você pode não memorizar adequadamente. Se você não está interessado, focado, voltado para aquele conteúdo, naturalmente você tende a ter uma falha de memorização. Portanto, há várias ocasiões ou circunstâncias onde essa memória pode ser prejudicada, o que não obrigatoriamente vai caracterizar uma doença. Obviamente, a gente caracteriza a doença com vários outros comemorativos clínicos, Portanto, a atenção deficitária pode ser uma causa de uma memória falha. O desinteresse, a falta de prazer em relação ao que está fazendo, isso não precisa ser algo crônico, às vezes é uma questão aguda. Isso exatamente não me interessa muito. E aí as pessoas trazem consigo aquele conceito de que não gostam, por exemplo, de física, de química, Em algum momento faltou interesse, faltou um pouco mais de prazer em relação ao conteúdo, e ela vem com aquele estigma de não gostar do tema por conta de uma ocasião. Todas essas circunstâncias, todas essas situações, elas fazem com que as pessoas criem um traço de memória.
E esses traços de memória já foram muito bem estabelecidos, né, por pesquisadores, neurofisiologistas, inclusive um prêmio Nobel, Eric Kandel, que falava sobre a importância de você fazer esses traços de memória, mas ao mesmo tempo, quando você faz o traço de memória, é muito difícil você desfazer esse traço de memória. Seria muito semelhante a aprender a cantar errado uma música. É muito difícil você voltar e aprender corretamente aquela passagem, ou enfim. Esses traços de memória funcionam, portanto, tanto para o bem quanto para o mal, entre aspas. Né? E é muito interessante o que o senhor está falando, quando associa muito essas falhas de memória a prestar atenção. Eu costumo trabalhar muito com adolescentes e muitos pais chegam assim, ansiosos, preocupados, achando que já está tendo uma falha muito grande de memória. Isso pode estar atrapalhando o desempenho escolar, mas muitas vezes é falta de foco e atenção, não é isso? Isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre as fases, as etapas que seriam pré-requisitos, as fases anteriores da memória. Então, a gente falou um pouquinho sobre interesse e atenção, mas dá para minuciar isso em algumas outras características. Então, antes de mais nada, para você conseguir abrir uma porta com uma chave, é necessário que a fechadura esteja adaptada para aquela chave, senão a chave não vai abrir a fechadura. Portanto, em cognição é mais ou menos a mesma coisa. Se eu estou conversando aqui com você e você está me fazendo uma pergunta em português, eu vou te responder em português, por mais que você entenda outras línguas, eu não vou te responder em aramaico, porque a gente está fazendo uma troca de códigos, de informações, de unidades de informação. Então, por exemplo, se você tem uma informação, seja lá ela qual for, e não codifica direito essa informação, obviamente isso pode causar um prejuízo no armazenamento daquele conteúdo. Portanto, o código ele é importante que seja bem codificado. Codificou a informação adequadamente, a gente vai para a próxima fase, que seria a concentração, o foco, a capacidade de manter a atenção naquele estímulo. Algumas pessoas, isso inclui crianças e adolescentes, principalmente em fases de maturação e desenvolvimento, têm essa capacidade de foco e concentração diminuída. Por N razões. Primeiro, por uma motivação interna, que é você ficar pensando em várias coisas ao mesmo tempo. E segundo, por conta dos estímulos competitivos. Então, passou alguém no vidro da porta da sala, logo ele vai querer saber quem que está passando ali. Esse estímulo que compete com a atenção é prejudicial. Jovens, adolescentes, crianças, mais ainda, que estão em processo de maturação cerebral, tendem a ser mais suscetíveis a essas complicações. Mas a partir daí, você passou pela codificação, passou pelo foco, passou pela concentração, a gente entra na motivação. A importância de você estar motivado em relação àquele conteúdo, aquela informação. Codificou, manteve o foco, está motivado, tudo isso é pré-requisito para você fazer uma memória. Exercitou essa informação na memória, as chances disso virar um traço e, portanto, um aprendizado são muito grandes. Essas seriam as fases. Então, codificação, foco, concentração, motivação, memorização, armazenamento da informação e, mais tarde, a recuperação, que seria lembrar das coisas. Perfeito, muito bom. Mas, assim, e no meu dia a dia, que sinais eu posso observar para saber, então, que eu posso estar começando a ter algum prejuízo da minha memória? Muito boa pergunta. Na verdade, essa talvez seja a grande questão que a gente pensa nos divisores de água, né? Então, o que seria natural desses esquecimentos, dessas falhas de memória, e o que já daria indícios de que as coisas talvez não estejam muito boas e precisem de um acompanhamento, ou pelo menos de uma atenção maior do ponto de vista cognitivo. O aumento na frequência dessas falhas. Então, ainda considerando que não é uma doença, mas você pode ter um aumento na frequência dessas falhas de memória e o aumento na intensidade dessas falhas. Então, é claro, se você for ver, a maioria das pessoas pode ter uma característica maior de memorizar determinados conteúdos. Então, por exemplo, a gente está aqui conversando, vocês muito acostumados com algumas questões mais específicas do trabalho de vocês, muita arte, muito audiovisual. Tem gente que já é mais pragmático e prático. Se não anotar as coisas, não aprende.
Essas características, elas são muito individuais, portanto, um dos sinais de que as coisas podem estar piorando é quando essas falhas de memória se convertem em outros tipos de falha de memória. Elas passam a apresentar um perfil distinto. Então, um aumento da frequência das falhas, um aumento da intensidade dessas falhas e, principalmente, novas falhas que antes não aconteciam. Então, todos esses sinais a gente chama de sinais de alerta. Acende um alerta e é importante começar a avaliar no sentido de entender um pouco melhor qual que é a natureza desses esquecimentos para saber também como cuidar, como tratar da melhor maneira. Então, assim, se eu tenho algumas facilidades de memorização de algumas formas, pelo que eu entendi, então eu escrevo muito para aprender uma palestra, uma aula. Outro só de ouvir memoriza bem. Então eu tenho que estar percebendo também quais são as minhas maiores capacidades em relação à memorização. Seria isso, né? Sim, na verdade, inclusive, essa é uma das preconizações, é uma das sugestões que os reabilitadores de memória fazem. Então eles sugerem assim, não está muito boa a memória, fortalece o que funciona, o que está bom, e começa a treinar coisas que você nunca fez antes. Então, desenvolva novas capacidades, mas exatamente como você disse, fortaleça o que tem de positivo na sua capacidade de memorização. Isso é uma característica muito importante dentro da clínica da reabilitação da memória, porque às vezes a gente perde a noção que a gente tem capacidades. A gente pode não ter memória excelente, a gente, na maioria das vezes, até se compara com os outros, e chega à conclusão que não, a nossa memória não é muito boa, sendo que o outro também está comparando a dele com você, dizendo que a dele não é muito boa. Em outras palavras, é o jardim do vizinho. Ninguém está sempre muito satisfeito com a sua memória. Mas, de um modo geral, na clínica, fortalecer o que você tem de bom e desenvolver outras capacidades alternativas. Eu estou achando isso que o senhor falou muito bom e muito importante. Porque muitas vezes, e aí vem a importância da gente buscar um profissional para esse auxílio, porque a gente quer fazer o que o vizinho está fazendo, o que a tia falou, e vou exercitar minha memória em campos que eu já não tinha, não que não seja importante estimular, mas eu não fortaleço o que eu posso ter de melhor, né? Isso. Em relação a esses profissionais adjuvantes, né, no acompanhamento das falhas um pouco mais sérias de memória, a gente sempre recomenda isso, né? Aumentou a frequência, aumentou a intensidade, as falhas elas estão distintas daquilo que sempre aconteceu, procura não ficar muito no conhecimento popular exclusivo e já comece a pensar talvez que se for alguma coisa impactando com a sua qualidade de vida, merece um acompanhamento. Horas. Todo mundo pode ter uma dor de barriga e costuma ter uma indisposição depois de uma alimentação mais pesada ou uma situação de estresse mais aguda. E aí você descansa, toma líquido, reidrata e volta ao dia a dia. Ora, se isso não melhora e se for piorando, você não vai procurar um gastroenterologista, vai procurar um especialista. Com memória é a mesma coisa. Às vezes a gente precisa dar um pouco mais de atenção àquilo que diz respeito à nossa saúde cognitiva. Perfeito. E existem alguns exames que eu posso usar para detectar essas falhas, essas perdas de memória? Sim. Então, da mesma maneira que a memória tem etapas, que a memória tem fases, é importante, antes de mais nada, compreender que a avaliação específica dessas funções cognitivas não é restrita à avaliação da memória. Os testes de memória eles são muito importantes, mas eles são apenas uma parte, um componente do protocolo de avaliação cognitiva. É claro, nem todo mundo que tem falhas de memória precisa ir para um protocolo de avaliação neuropsicológica de 2 horas, 3 horas, às vezes 3 encontros, 4 sessões. Muitas vezes você consegue identificar o que está acontecendo numa boa entrevista, avaliando a história pregressa, né, o histórico pregresso em relação a essas queixas de memória. E dessa maneira você faz um perfil do que pode estar acontecendo, uma hipótese. Em cima da hipótese, você seleciona os melhores instrumentos cognitivos. Esses instrumentos, em geral, eles têm que estar adaptados àquela população. Então, eles têm que ter nota de corte. Se você faz uma avaliação de atenção e de memória por uma criança, você espera como média de resultado uma determinada pontuação,
Para idoso é outra determinada pontuação. Então, essas notas de corte, elas variam conforme a população, conforme a idade, o gênero, a escolaridade. Gente com mais escolaridade tem que ter um protocolo um pouco mais complexo do que pessoas com menos escolaridade. Muito embora nenhum dos dois possa ficar desassistido de protocolos específicos. A partir daí, você tinha uma hipótese, você faz uma avaliação, você mensura essas capacidades cognitivas e, se houver necessidade, você pede, junto com uma equipe multiprofissional, vai para exames subsidiários apenas para excluir outras causas. Também é muito importante entender isso, né? Às vezes as pessoas estão um pouco mais desatentas por uma carência de vitamina, a gente sabe que isso acontece. Condições metabólicas, condições clínicas que podem ser recorrigidas e assim melhorar também aspectos cognitivos. Portanto, as equipes, elas são muito importantes no acompanhamento de aspectos cognitivos também. Perfeito. E mudanças do estilo de vida podem ser importantes para a minha memória? Ótima pergunta. Na verdade, a gente tem há mais de 10 anos já, não só aqui na América Latina, mas em praticamente todos os lugares onde há centros de referência de estudo sobre memória, um princípio, um conceito de que se você se livrar de alguns hábitos, você aumenta muito as chances de ter uma boa memória. Ao mesmo tempo, se livrar de alguns hábitos ruins significa ter hábitos bons ou mais saudáveis. Então, o estilo de vida, ele é extremamente importante do ponto de vista de saúde cerebral, de saúde cognitiva. Quais seriam esses principais hábitos de vida? Então, vamos lá. E a gente falava sobre a diferença entre se apoiar num comentário da tia da rua versus um especialista. Não precisa ser tão ortodoxo em relação a só um ou outro. Às vezes, quando a tia, a mãe, a avó principalmente fala, escuta, vai dormir, já está tarde, amanhã cedo você precisa ir para a escola. Talvez ela tenha, em algum lugarzinho do aprendizado e do conhecimento amplo de vida dela, essa noção de que se você dormir bem, há maiores chances de você prestar mais atenção. Prestou mais atenção, memorizou melhor. Então, vamos lá. Higiene do sono, aspectos alimentares, hábitos alimentares, atividade física regrada. Lembrando que atividade física regrada não é sinônimo de fazer academia 4 vezes por semana. Existem diversos estudos mostrando que, por exemplo, a limpeza doméstica, você fazer uma faxina intensa em casa, já é suficiente para você ter uma demanda, né, um aumento da atividade cardiovascular suficiente para considerar aquilo como uma atividade física regrada. Além do que você faz movimentos muito mais naturais do que se você tivesse numa academia ou nessas novas academias onde as pessoas ficam rodando pneu de trator, o que ecologicamente não faz muito sentido. Falar, onde eu vou precisar rodar um pneu de trator na cidade de São Paulo? Portanto, essas atividades domésticas, essas coisas do dia, de lavar um carro, podar um jardim, limpar de novo a casa, né, passar pano, tudo isso são atividades hoje em dia reconhecidas como atividades físicas regradas. Sono, atividade física, alimentação, se manter livre de substâncias tóxicas. Então, aqui a gente está falando principalmente do tabaco, mas a gente sabe que a poluição das grandes metrópoles é um complicador, e isso está muito bem descrito na literatura. Você tem as facas de 2 gumes. Então, por exemplo, o álcool é tóxico para as células do nosso cérebro, para os neurônios, enfim. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, na casca da uva mais escura, você tem os polifenóis, que são muito saudáveis, são muito positivos para o nosso organismo. Então, o vinho, que é um álcool, é uma bebida alcoólica, ele é bastante benéfico, é bastante interessante no sentido de você manter uma alimentação que a gente chama de dieta balanceada, mas ao mesmo tempo em excesso pode ser um prejudicador. A gente volta naquela questão de não ser muito ortodoxo em todos os sentidos, né? Além disso, atividades socioocupacionais, atividade intelectual, cultura. Pode parecer bobo, mas já tem muito trabalho falando que as pessoas
com vínculos interpessoais, então o grupo de amigos, amizades, aspectos familiares, aspectos conjugais, tudo isso é protetor em relação ao nosso cérebro. Então, o abandono, a solidão, a falta de estrutura, a falta de pessoas em volta, tudo isso pode ser também um prejudicador. E, finalmente, o próprio treino cognitivo. Tem muita gente que quer melhorar a sua memória. Dá para você fazer isso de maneira também mais informal, sem obrigatoriamente ir para uma clínica, treinar a sua memória. Ou ter que entrar numa segunda, terceira faculdade, não obrigatoriamente. Mas assim, pegando esse gancho do estilo de vida, uma coisa que hoje está em todas as faixas etárias, eu queria ouvir um pouquinho você falando a respeito desse mundo virtual, Sim. Da internet, né, do WhatsApp, do Facebook, dos grupos, que o idoso também está cada vez mais presente. Como que é essa questão da memória com esta relação de internet, mundo digital? Ótimo, então vamos lá. Antes de mais nada, a gente sempre foi multitarefa. Então, uma das características, né, que define a nossa espécie é você não ficar focado num único aspecto, num único estímulo. Então, por exemplo, se você ficar só prestando atenção em algum predador, você perde a noção de que você tem que cuidar da sua prole. Então, essa noção de multitarefa, de você fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, ela é importante para a gente entender que isso é transtemporal ou atemporal. Hoje em dia a gente tem esse mundo virtual, antigamente você tinha o rádio, um pouco antes você tinha outros aspectos, roda de conversa, tem uma foto que circula na internet muito interessante, se não me engano na América do Norte, de uma série de pessoas no ponto de ônibus, mas sem o mínimo de contato um com o outro, todo mundo lendo um jornal. Então basicamente seria o que a gente tem hoje com o celular. Uma série de pessoas com lordose, com cabeça baixa, vendo o seu próprio estímulo, sem se comunicar com as pessoas em volta. Ou seja, nada disso é novo do ponto de vista de entendimento de como a gente assimila as informações. As informações, elas estão aí, elas sempre existiram. E a gente sempre foi multitarefas. Talvez hoje em dia a velocidade esteja um pouco maior, com que você consegue adquirir a informação. Tem uma dúvida, em 3 minutos você alcança a resposta num aplicativo ou em alguma fonte de informação virtual, o que não significa que você está adquirindo conhecimento. Em geral, essas informações elas são restritas a uma síntese, a um resumo, e as pessoas se dão por satisfeitas. É suficiente para você ter uma resposta imediata à sua questão. Ou seja, o mundo virtual, seja em que idade for, mas principalmente nos idosos, faz parte do nosso dia a dia. Não deve ser considerado algo prejudicial, a não ser durante o desenvolvimento e em excesso, como tudo, especialmente crianças em desenvolvimento, ficar muito tempo naquelas telas, né? Isso pode prejudicar aspectos de desenvolvimento oftálmico, enfim, não é muito positivo, mas a tela azul ela é prejudicial, já está muito bem descrito. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que aquilo é muito interessante. A mudança de fase em jogos de videogame já foi muito bem caracterizada em papers, em trabalhos internacionais, como importante para as crianças entenderem a sequência dos acontecimentos. Tem um trabalho não muito recente, de 2015, 2016, feito na Califórnia, onde o estudo inteiro foi feito de maneira virtual, ou seja, quase 5 mil pessoas foram elencadas pela internet em diferentes países, ou seja, cada país tinha o seu correspondente para adaptar o teste que ia ser feito. E as pessoas ficaram fazendo cruzadinha depois das suas atividades, cruzadinhas e outras atividades no aplicativo, no computador ou no smartphone. Comparado com um grupo controle, ou seja, com pessoas que não tinham essa tarefa virtual de mexer, de brincar, de explorar, a população absurdamente representativa de 4, 5 mil pessoas demonstrou uma melhora importante na velocidade de processamento, tempo de resposta, raciocínio,
Fala, horas, mas então vamos todo mundo ficar no telefone fazendo cruzadinha? Claro que não, essas pessoas tinham outros afazeres, outras atividades, mas aquela tarefa foi importante, ou seja, me preocupa um pouco a gente ver tudo isso só pelo lado negativo, sem saber extrair o que há de bom nisso. Perfeito. Bom, e com tudo isso que o senhor está falando até agora, eu queria saber, a pergunta do início, como melhorar o desempenho da memória? Então vamos lá, antes de mais nada, os pré-requisitos têm que ser bem atendidos. Então, sempre que você for por uma clínica ou procurar um especialista em memória, ele vai perguntar como anda o seu dia a dia, como anda a sua saúde. A depender da gravidade desses esquecimentos, dessas dificuldades, dessas falhas de memória, é muito provável que esse médico vá te perguntar alguns aspectos clínicos. Então, ele pode até mensurar observacionalmente algumas questões. Pessoas acima do peso, em geral, também tem uma relação direta com o sedentarismo. Você tem menos atividade física, aumento do peso com sedentarismo, maior os riscos de questões inflamatórias. Então, você vai avaliar o açúcar no sangue, pressão arterial, nível de colesterol, colesterol bom, colesterol ruim. Tudo isso tem que ser bem identificado. Conforme você vai identificando e perfilando essas dificuldades de memória, você é capaz de fazer uma intervenção mais específica. Então, que nem a gente falou, às vezes, só reposição de algum micro ou algum macronutriente já é suficiente para melhorar a memória. Outras vezes, essa memória, a queixa de memória, ela é mais subjetiva. Ou seja, quando a pessoa se queixa para um especialista e o especialista avalia essa memória, chega-se à conclusão que a memória está boa. Ou, pelo menos, ela está dentro daquela mediana, dentro daquela normalidade. Portanto, você talvez comece a pensar em algumas questões mais subjetivas. Será que tem alguma coisa motivacional atrapalhando? Será que há algum aspecto mais psicológico, de relações trabalhistas, sobrecarga, estresse no ambiente domiciliar ou de trabalho? Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado para você saber como intervir. Vamos supor, então, que tudo isso esteja relativamente dentro da normalidade. Uma maneira de você melhorar a sua memória, que já é boa, é fortalecer aquilo que você já tem. Então, é interessante, sempre muito interessante, inclusive um exercício ético da prática profissional em qualquer ramo, né, do dia a dia, você rever os seus conhecimentos. Você voltar um pouquinho no que você aprendeu e ver o que se transformou. O que mudou do início da sua formação para hoje em dia. Rever conhecimento também é reconstruir aprendizado. Pode ser difícil modificar um traço de memória, mas não é impossível. No mesmo sentido, então, fortalecer coisas boas que você faz e treinar novas habilidades. Essa é uma boa maneira de você desenvolver a sua capacidade de memorização. Fazer as coisas que você sempre faz de outra maneira, ou maneiras alternativas. Isso tanto do ponto de vista cognitivo, quanto do ponto de vista psicomotor. Por isso que dizem até que às vezes é legal a gente mudar o caminho que a gente faz para o trabalho todos os dias. Mudar a rota, começar a utilizar mais o lado não dominante do seu corpo, instrumentos, capacidades, habilidades cognitivas diversas que você nunca foi exposto ou que foi pouco exposto. O treinamento cognitivo ele envolve, dentre outras coisas, a facilitação de uma memória episódica, ou seja, quanto mais unidade de informação você trabalha, maior a capacidade de você memorizar. É como se fosse um funil, né? Você vai alargando a boca do funil. Então, alargando a boca do funil, há a chance de você despejar mais informação. O que não significa que tudo vai ser memorizado, mas você também consegue fazer um filtro melhor. Muito bom. E quando a gente começa a trabalhar mudanças de estilo de vida, mas mesmo assim, eu posso ter o auxílio de alguns suplementos, vitaminas, para complementar alguma coisa que possa estar faltando aí? Sim, então vamos lá. É uma estratégia, a gente falou então sobre essas equipes multiprofissionais, a importância então, né, de você ter um olhar, a gente chama de um olhar cúbico, né? Então é como se você fosse capaz de observar todas as faces de um cubo ao mesmo tempo.
esse olhar cúbico tridimensional na clínica é muito importante. Se você tem só um especialista, ele só vai ver aquela face do cubo. Agora, se você tem outros profissionais em volta do indivíduo, da pessoa que está procurando ajuda, o olhar ele consegue se ampliar, ele consegue ser mais amplo. Então, por exemplo, a gente falou muito sobre questões cognitivas, a gente falou um pouquinho sobre neurofisiologia, o cérebro em funcionamento. Tem as questões nutricionais, as questões nutrólogas, médico, clínico, nutricionistas em geral e nutrólogos, né? Que são alguns profissionais que vão avaliar, primeiro, a partir do seu estilo de vida e dos seus hábitos, como que se dá essa imersão de substâncias e, se tiver em carência, repor micro e macronutrientes, né? Então, do ponto de vista mais básico, você tem aminoácidos, você tem vitaminas. A gente sabe a importância do complexo B, né? Aquele monte de vitamina do complexo B, a B6, B8, B9, todas são muito importantes para a cognição, para a memória e precisam ser bem avaliadas dentro de um contexto multiprofissional. Macronutrientes, então, proteínas, gorduras, açúcares. Então, a gente, de novo, falando sobre hábitos alimentares, a gente sabe que essas gorduras benéficas dos peixes, né, principalmente a alimentação, a dieta mediterrânea, então, o salmão, a sardinha, todos esses alimentos, eles são importantes do ponto de vista de macronutrição para você manter uma boa saúde cerebral, né? Só voltando no exemplo que a gente falou agora há pouco de um prêmio Nobel que falava sobre traços de memória, Eric Kandel era conhecido na sua clínica por chegar de manhã, tomar seu café dentro do escritório, né? E no café da manhã dele tinha basicamente peixe. E as secretárias, sempre muito curiosas, perguntavam: que cultura é essa que come peixe de manhã? Ele falou: não é cultural, é pessoal. Isso vem muito de quem entende a importância dessas gorduras no funcionamento cerebral. E se eu estudo isso, é importante eu praticar isso para ver se realmente funciona. Há um livro e há um vídeo, um documentário sobre esse prêmio Nobel dele, e é muito curioso quando ele fala isso. Eu não posso vender uma ideia de como a memória funciona e como melhorar a nossa memória sem saber se isso acontece comigo também. Mas também ninguém precisa sair tomando café da manhã com peixe já a partir de amanhã, né? Só se for do gosto dele. Bom, pessoal, olha quanta coisa a gente tem de informação importante e quanto os estilos, os hábitos de vida também estão relacionados à memória. Nós temos um outro bate-papo do Papo de Doutor sobre medicina do estilo de vida. Acessa lá, procura que você vai poder ter um pouquinho mais de informações de quanto a gente pode trabalhar os nossos estilos de vida, sono, alimentação, atividade física e o quanto isso é importante. Mas aí, doutor Zé Roberto, eu queria ouvir, então, acho que aquela pergunta que todo mundo quer saber agora no final. Que dicas nós poderíamos ter para manter uma memória saudável? Então, vamos lá. Antes de mais nada, equilíbrio é um termo popular, muito conhecido praticamente de todas as pessoas que procuram um estilo de vida saudável, que deriva de um termo um pouquinho mais complicado que a gente chama de homeostase em medicina. A homeostase seria mais ou menos o equilíbrio entre todas as funções orgânicas. Uma dica para você manter uma saúde cerebral saudável, uma condição cerebral saudável, seria você manter equilíbrio. Então, a gente fala da importância da alimentação, do sono, da atividade física, do treinamento cognitivo, da exposição a novos conhecimentos, desenvolvimento de novas habilidades, mas tudo isso de maneira equilibrada. E a gente sempre lembra, portanto, da metáfora da tentação. Ora, até agora não se falou sobre chocolate, sobre café. Então, para ter uma saúde, para ter uma condição cerebral saudável, eu devo cortar essas coisas da minha vida? Obviamente que não. A metáfora da tentação, ela fala mais ou menos sobre isso, né? A importância de você evitar ou fugir das tentações é que você o faça de maneira lenta, para que essa tentação possa te alcançar. Muito bom, Dr. Zé Roberto Weimann, com ótimas dicas, ótimas informações aqui para nós. E agora eu queria suas considerações finais para o nosso público.
Bom, cognição é uma coisa muito importante, memória é um aspecto muito importante do ponto de vista biológico e social. Então, é impossível você separar, a gente fazia isso na clínica cartesiana, você separava a mente do corpo. Hoje em dia não se pensa mais em aspecto psicológico e orgânico, está tudo muito junto e a minha especialidade vem tentar ensinar as pessoas isso. A neuropsicologia mostra que a gente é uma unidade, aspecto psicológico e aspecto biológico. E, portanto, aspectos cognitivos não podem ser dissociados da nossa saúde e a nossa saúde não pode perder de vista que os aspectos cognitivos são aquilo que nos constitui como seres humanos. Perfeito. Muito obrigado, Dr. José Roberto. Pessoal, então, mais uma vez, um ótimo papo de doutor. Então, só gostaria de lembrar a todos vocês, né? Se inscreva no nosso canal no YouTube, deixe o seu like e ative o sininho para ser notificado dos próximos episódios. E, além disso, você vai poder ouvir esse bate-papo no nosso podcast sempre que quiser. Então, pessoal, nos vemos no próximo episódio.